Amém. Tá certo, né? Legal, vamos lá então. Abram suas Bíblias, por favor, em Êxodo 33. Êxodo 33. Êxodo 33, a partir do verso 3. A partir do verso 1. Nossa, tudo isso. Êxodo 33, verso 1. A gente vai dar umas voltas aí, então deixa a Bíblia aberta. Vamos ler? Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente darei, e enviarei um anjo adiante de ti. E lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e jebuseus, a uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado, para que eu não te consuma no caminho, ou para que não te consuma eu no caminho. Que coisa, né? Vamos lá, um pouquinho de contexto. Deus vem e tira o povo do Egito. O povo estava lá como escravo, eles ficaram 400 anos como escravos, eles clamam a Deus porque eles estavam numa situação deplorável e Deus envia Moisés como libertador. E aqui, alguns capítulos depois, a gente vê Deus dizendo para Moisés: eu vou mandar um anjo, e o anjo vai guiar vocês até onde tem que ir, mas eu não vou, para que eu não consuma vocês no caminho. Assim, que coisa! O que aconteceu nesse meio termo, nesse tempo, no meio do caminho, para que Deus saísse da posição daquele que queria que o povo fosse um povo de sacerdotes? Se vocês abrirem lá em Êxodo 19, não precisa abrir não, Êxodo 19, versos 5 e 6, Deus se vira para o povo e diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade ou peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. E estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Assim, Deus queria que o povo de Israel fosse um povo de sacerdotes. Vocês lembram daquele negócio que assim, Deus falando lá em Hebreus, ou assim, Paulo acho que fala em Hebreus, sobre os sacerdócios segundo a ordem de Melquisedeque? Alguém já leu alguma coisa sobre isso? Sim. Assim, o que é a ordem, esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque? Essa ideia aqui, que Cristo, ele é sacerdote mesmo não sendo da tribo de Levi. Ele é sacerdote porque ele é primogênito. Em essência, quando a gente está em Êxodo e Deus salva os primogênitos, né? Lembra que Deus pede para santificar os primogênitos? A ideia é que todo mundo, em cada família, tivesse um primogênito, e esse primogênito fosse o sacerdote daquela família. Ou seja, todas as famílias do povo teriam, de certa forma, acesso a Deus, acesso a um relacionamento com Deus. Só que não foi assim que aconteceu. Que loucura! Os primogênitos de cada família seriam uma ponte entre Deus e o povo. Qual é a função do sacerdote, né? É trazer a mensagem, fazer o sacrifício, né? Ligar o povo a Deus no culto. Essa seria a função do sacerdote. Cada família teria isso. Esse era o plano de Deus. E olha só que coisa, né? Lá em Êxodo 19 ainda, o povo fala que eles iam fazer tudo que Deus tinha ordenado, que eles iriam se doar a isso, né? Assim, o Luiz até riu, assim, tem que rir mesmo. E lá em Êxodo 19, Deus diz para o povo: santifiquem-se, separem-se, porque eu vou vir ao encontro de vocês. Deus tira o povo do Egito com a ideia de que todo o povo tivesse relacionamento com ele. Deus pede para eles: se santifiquem, mudem suas vestes, lavem-se, estejam preparados, porque eu vou vir e me apresentar para vocês. Assim, vocês têm 3 dias. E aí Deus vem. Verso 16, lá em Êxodo 19.
E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem, um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Verso 18. E o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia. E fala que Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. Êxodo 19 é o encontro que Deus marcou com o povo. Ele falou assim: eu vou me apresentar a vocês. E como é que ele se apresenta? Ele se apresenta no topo do monte, com fogo, com relâmpago, com uma apresentação da glória de Deus. E Moisés fala e Deus responde em alta voz. As pessoas estavam ouvindo a voz de Deus. Que loucura, né? Só que o que o povo dá como resposta a essa vinda de Deus? Vamos lá, Êxodo 20, dá uma olhada aí. Êxodo 20, verso 18. Diz assim: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se, pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. Não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se achegou à escuridão onde Deus estava. Diante da presença de Deus, o povo se afasta. Deus mostra a eles a glória dele. Ele enviou as pragas no Egito, enviou um Salvador, ele abriu o Mar Vermelho, ele estava mandando maná todo dia. Deus estava se mostrando fiel para esse povo e ele quer se apresentar como Deus, o Deus que os libertou da terra do Egito. E quando Deus se apresenta, eles se afastam. Que coisa, né? É como você preparar uma surpresa para alguém que você ama e você entrega o presente ou faz a surpresa e a pessoa fala assim: não gostei, não quero. Assim, putz, que coisa. E nesse afastamento, eles se afastam não só fisicamente de estar longe. No longo prazo, eles se afastam completamente. Logo depois desse momento aqui, a gente vê a cena do bezerro de ouro. Logo depois de eles contemplarem a glória de Deus, de eles ouvirem a voz de Deus, de eles verem lá o monte fumegando e tal. Eles até estavam vendo o monte fumegando. Passaram-se 40 dias, eles estão vendo aquele monte lá pipocando lá em cima, os sonidos de trombeta, os raios. Eles falam assim: pô, Arão, faz um Deus aí. Faz um Deus que a gente pode ver, porque esse Moisés aí que a gente tá vendo lá, ele subiu, ele tá morto, né? Já faz um tempo que ele tá lá, né? Eu nunca vi ninguém ficar mais de 3 dias sem beber água, nem sem comer, deve ter morrido. No meio do deserto, no meio do fogo, morreu. Com certeza ele morreu. Não bastou 40 dias e esse povo já se desviou. Que coisa, né? E depois disso, a gente vê esse momento em que Deus diz: eu vou enviar um anjo, não vou no meio de vocês. Que triste, né? É uma cena triste de se ver. Mas vamos lá. Caminhando no passo do Senhor. Deus pediu para esse povo viver uma vida separada do mundo. Chamou eles para serem santos. Só que abandonar o Egito, as coisas do Egito, se mostrou uma tarefa muito complicada.
E no fim das contas, esse chamado, ou esse convite para viver uma vida diferente, permanece para a gente também. Esse povo experimentou coisas extraordinárias. Eles viram o mar se abrir, eles viram as pragas, eles viram a mão do Senhor, contemplaram a presença de Deus, eles ouviram fisicamente a voz de Deus, só que isso não fez muita diferença. É curioso, né? Porque uma experiência com o Senhor pode mudar a vida de alguém. A gente vê Paulo, né? Paulo teve um encontro com Deus no caminho para Damasco. E depois desse encontro ele nunca mais foi o mesmo. Mas a gente está vendo aqui, e diante do convite de Deus, as pessoas não quiseram. O povo não quis. E se o povo não quis, como é que eles caminharam então? E o caminhar foi, na verdade, um belo desastre. A gente vê que o povo ouve a notícia, eles choram, eles falam assim: nossa, a gente errou, a gente vai fazer o que Deus mandar a gente fazer. E inicialmente está tudo bem, só que isso também não dura. A gente vê mais à frente de Êxodo, até o Êxodo 40, a construção do tabernáculo. E a gente vê o povo com o coração disposto. Fala assim: tragam as ofertas. Eles levam as ofertas, eles servem. Só que a gente, depois de Êxodo, chega em Levítico, eles recebem a lei levítica, e a gente chega em Números. E em Números não é só um livro cheio de números e listas. Números também tem história, vocês acreditam nisso? Eu achava que só tinha lista. Mas olha só que loucura, Números 11. Tem bastante lista, né? A gente não pode esquecer que tem bastante lista. Mas olha só lá em Números 11, quem quiser abrir e acompanhar, que a partir de Números 11, a gente vê Deus organizou tudo. Deus entregou todas as leis, Deus entregou tudo que tinha que entregar. Deus organizou as coisas junto com Moisés. Moisés vai lá, aplica tudo, constrói o tabernáculo. Eles começam a oferecer os sacrifícios. Fala assim, vocês vão ficar aqui, vocês vão ficar aqui. Tal povo vai entrar assim, tal povo vai entrar depois. Os levíticos vão ficar aqui, aqui. Estava tudo pronto. Só seguir caminhando até a terra prometida. Mais nada. Aí a gente chega em Números 11. Verso 1. E aconteceu que queixou-se o povo, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. O povo começa a murmurar. Com tudo pronto, o povo começa a murmurar. Verso 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. E tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas, dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão esse maná diante dos nossos olhos. Que loucura, né, cara? Lá em Êxodo 3, Deus diz para Moisés: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o clamor dele. E você está indo lá resgatar eles disso. E aqui, meses depois, o povo está aqui falando assim: o Egito. Quem me dera lá estar comendo os peixes, os cebolos, os pepinos. Assim, como pode? Como pode? Eles se esqueceram. A grande verdade é que eles se esqueceram. Em pouco tempo, eles estavam voltando para a mesma posição. Eu falei assim: quem me dera, hein, ir para o Egito de novo. Abandonar o Egito não era só sair do Egito fisicamente. É como se o Egito estivesse no coração deles. Quem me dera voltar para o Egito. Um capítulo depois, Deus manda, né? Deus manda. Exatamente. Deus vai lá e manda cordonize, tipo assim, é como se Deus mandasse cordonize que ficasse uma amontoada na outra por mais de quilômetros ao redor do arraial e dentro do arraial.
Mas vou comer até enjoar agora também. Deus mandou carne até sair pelo nariz de vocês. Literalmente. Um capítulo depois, a gente vê lá em em Números 12, Miriam e Arão falando contra Moisés. Assim, esse Moisés aí não casou com uma filha de Israel, casou com uma cananita. Aí fala assim, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Assim, ele estava tendo problema com o povo que não parava de murmurar, estava tendo problema com a família dele, que supostamente devia estar ajudando ele, e logo depois a gente vê os espias. Deus manda os espias, eles vão lá, vêm à terra, e o povo fala assim, a gente não pode ir contra eles não. E lá em Números 14, verso 1, fala assim, toda a congregação levantou sua voz e o povo chorou naquela noite. E murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido no deserto. Por que o Senhor nos traz essa terra para cairmos a espada? Não seria melhor voltar ao Egito? Vamos lá. Vamos, chama um líder aí e vamos voltar para o Egito. Quem que lembra o caminho? Que coisa, cara. O povo foi chamado para caminhar com Deus. Para caminhar De maneira confortável, né? de maneira Tinha que matar, confortável. Tinha que se preocupar com comida, com sombra, com frio. Deus estava cuidando. Deus prometeu cuidar de tudo. De tudo. Deus estava dando maná. Maná fala que era como azeite fresco. Se tem uma coisa que o judeu gosta de azeite, tanto que eles têm plantação de azeitona, assim, é uma coisa da cultura. E Deus está dando para eles uma coisa que remete ao dia a dia deles. Ah, lembra azeite fresco. Eles estavam assim, a gente só tem esse maná aqui. Eles clamaram e Deus veio, Deus chamou eles para um relacionamento. Só que esse relacionamento envolvia deixar o Egito para trás. Eles não quiseram. E qual foi o fim desse afastamento? Foi isso aqui. A gente vê problema atrás de problema. Rebelião atrás de rebelião. E quando chega a parte dos espias, fala assim, vamos voltar para o Egito de uma vez, vamos? Melhor. E Deus fala, vocês querem morrer então? Então tá bom. Fala assim, vocês não vão entrar na terra que eu disse que vocês iriam habitar. Seus cadáveres cairão neste deserto. Vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Segundo o número dos dias que espiastes, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Deus chamou o povo para relacionamento. Eles se afastaram. Neles se afastaram fisicamente, eles se afastaram no coração também. Até que eles tanto se desviaram que Deus falou assim, chega, vocês não vão não. Vocês não vão entrar na terra. E Deus falou assim, agora vocês vão conhecer o meu afastamento. Que terrível. E aí a gente vê, logo depois a gente tem Coré, Datã e Abirão, e mais problema, e mais rebelião, e vira uma bagunça completa. E pra gente, o que resta? Resta dar ouvidos a esse convite que Deus estendeu uma vez para o povo, porque é o mesmo convite que está estendido para mim e para você. Moisés escolheu um caminho diferente. Lá em Êxodo 33, olha só o que está escrito, verso 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Aí no verso 12, Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber quem há de enviar comigo. Tu disseste, conheço-te por teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei.
para que ache graça aos teus olhos e considere que essa nação é teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Percebe a diferença? Deus ofereceu mandar um anjo que iria acompanhar o povo, não pessoalmente. Só que Moisés vira e fala assim, Deus, se o Senhor não for, eu não quero ir. Se o Senhor não for pessoalmente com a gente, pessoalmente comigo, não me faz sair daqui. Essa posição de Moisés de se aproximar leva ele a ter mais desejo pelo Senhor. Tanto que ele pede lá no verso 18, assim, rogo-te que me mostres a tua glória. Assim, a grande verdade é que estagnar na fé como o povo fez, acabou se tornando em retrocesso. Não avançar levou o povo a um retrocesso. Eles permaneceram longe e acabaram mais longe ainda. Assim, permanecer não é fácil, né? A caminhada cristã, ela é custosa. Assim, já vi gente dizendo assim, para cair basta estar de pé. É fácil cair. Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Mas, assim, né, em meio à nossa rotina, que é puxada, às vezes é difícil, tem muitas prioridades que vão puxando energia. É difícil manter as disciplinas bem disciplinadas, às vezes. Muito difícil. Eu sei disso muito bem. Mas no meio disso tudo, a posição de Moisés é a melhor coisa que a gente pode escolher. Caminhar no passo de Moisés não é caminhar no próprio passo. É caminhar tendo em mente e no coração a certeza de que se o Senhor não for com a gente, melhor nem sair daqui. Talvez as coisas não aconteçam bem como a gente deseja. Talvez as minhas prioridades ou o meu tempo não seja o tempo do Senhor. Meus planos talvez não batam com os planos que eu acho que Deus quer que aconteça na minha vida. Acontece. Mas, mesmo assim, essa posição de entregar tudo é a posição mais segura que eu e você podemos assumir. Entregar tudo nas mãos e no tempo dele, confiando que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito dele. Assim, isso é fácil, Zé? Não. É fácil eu entregar e 5 minutos depois assim, não, pera aí, calma aí. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui que eu acho que não está dando certo. Esperar o tempo é difícil. Confiar às vezes é difícil. Principalmente quando não dá pra ver. Mas é exatamente para isso que Deus chama a gente. Para confiar mesmo que não seja possível ver. E aí? O que você vai fazer? Você vai caminhar segundo o passo do povo? Ou segundo o passo de Deus? Porque Deus te chama a se achegar. Mesmo que seja num monte que está aparentemente pegando fogo e cheio de escuridão. Sim, talvez você não enxergue 5 passos à sua frente. Verdade. Mas e aí? Vai fazer o quê? Caminhar segundo o passo do povo não costuma dar muito bem, não. Fica a dica. Vamos orar? Deus, eu te agradeço, meu Pai, pela tua palavra. Te agradeço pelo teu cuidado para conosco.
quero entregar a vida de cada um aqui nas tuas mãos. Porque o Senhor nos chama, meu Deus, a um relacionamento contigo. Um relacionamento em que a gente não vai ter certeza de tudo. Em que às vezes caminhar é difícil, em que manter a disciplina para o que é importante pode ser complicado. Mas o Senhor nos chama ainda assim a caminhar, a não desanimar. E em meio a isso, Senhor, eu te peço, vem de encontro a nós. Vem de encontro, meu Pai, aos nossos corações, porque nós precisamos do Senhor. Nós não queremos caminhar segundo o passo do povo. Nós não queremos, meu Deus, experimentar e vivenciar a Tua glória para 40 dias depois estar duvidando da Tua palavra. Para meses depois de experimentar o Teu cuidado, experimentar a Tua graça, nos ver distantes do Senhor. Nós não queremos isso. Por isso, vem de encontro a nós. Nos ajuda a confiar em Ti, a caminhar mesmo quando for difícil, a caminhar mesmo quando a gente não entender. Nos capacita e nos fortaleça, meu Pai, para poder permanecer de pé até o fim. Vem com a gente. Se o Senhor não for conosco, nem nos deixe sair de onde estamos, mas que a Tua presença possa nos acompanhar, que o Teu Espírito possa nos envolver e nos capacitar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.